Mateus 22, 41 diz assim: E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém? Queridos, quando eu olho para Mateus, capítulo de número 22, eu vejo uma narrativa, uma descrição do cotidiano do Cristo. Então, Mateus, capítulo de número 22, é algo normal na vida de Jesus Cristo. E o que seria normal na vida de Jesus Cristo, sendo demonstrado em Mateus, capítulo de número 22, verso de número 41, os entraves, os celeumas, as discussões, o entrave e o conflito entre Cristo e os fariseus, ou Cristo e outros grupos acadêmicos da sua época, que colocavam Jesus em xeque. Então, Mateus 22, 41, nada mais é do que isso: um entrave, um conflito, um celeuma, uma discussão entre Jesus e qualquer um desses grupos que nós estamos citando. Porque, na verdade, quando você olha para trás e olha para o contexto cultural de Jesus, haviam 3 grupos principais que discutiam com Cristo sobre determinadas coisas e que testavam Jesus em determinadas coisas. O primeiro grupo eram os escribas, que está escrito aí em Mateus 23, verso de número 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O primeiro grupo são os escribas. E quem são os escribas? Os escribas são aqueles que copiam os livros do Velho Testamento. Então, a gráfica da época, ou a máquina de xerox, de cópia da época, eram os escribas, porque eles copiavam os livros do Velho Testamento e eles colocavam isso na biblioteca e vendiam esses livros. Eles que redigiam os livros da lei, de Salmos e os profetas, os escribas. Agora existe outro grupo de estudiosos que é chamado de saduceus, que já está em Mateus 22, 23. Os saduceus, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Quem eram os saduceus? Outro grupo de CDF, outro grupo de nerd, outro grupo de entendido, outro grupo de pessoas que compreendiam a lei, só que eles não acreditavam na ressurreição. Além de não acreditar na ressurreição, eles também não acreditavam em anjo e também não acreditavam em demônio. Em relação às questões materiais, eles eram materialistas de forma exacerbada, ou seja, exageradamente. Eles prisavam, ou eles colocavam mais ênfase nas coisas deste mundo do que nas coisas espirituais. O reino material tinha mais importância para os saduceus. Porém, havia ainda um terceiro grupo, e este é o principal, que é o que está descrito em Mateus 22, 41, que eram os fariseus. Principal grupo na época de Jesus, era a pedra de tropeço no sapato de Jesus, e era justamente este grupo que colocou Jesus no maior número de testes, mas tinha uma certa coerência, porque os fariseus, as vertentes das leis, as mais coerentes, eram feitas, descritas pelos fariseus. Então eles eram o grupo mais aceito na época de Jesus, por causa das explicações que eles davam acerca da lei. E eles também eram responsáveis por fiscalizar
fiscalizar os chamados Messias ou Cristos. Porque se você acha que só Jesus se intitulava Cristo ou Messias, você está errado. Antes de Jesus, diversos homens apareceram em Israel, dizendo que era o profeta, dizendo que era o Messias, dizendo que era o Cristo. E quem é que testava esses caras? Quem é que colocava eles à prova? Os fariseus. Eles eram o órgão competente da administração de Israel para colocar esses caras em xeque para ver se de fato era ou não o Messias. Acredita-se que quem fundou a organização chamada fariseus foi Esdras, o mesmo que tem o livro chamado Esdras, que veio junto com Neemias da Babilônia, trazendo o povo de Israel no cativeiro pós-babilônico. Então eles trazem para Israel o povo de Israel, o povo judeu, aí tem Neemias e Esdras que leem a lei, e depois disso é onde nasce os fariseus. Acredita que Esdras foi o fundador dos fariseus. Só que os fariseus, eles se achavam piedosos. Eu não sei se você se identifica com isso, porque às vezes na igreja existe esse tipo de crente, que poderíamos dizer que era o fariseu. Por exemplo, existiam os crentes que eram os normais, que jejuava 2 vezes por semana. E os fariseus, que eram mais piedosos, eles eram super. Então, eles jejuavam 7 vezes na semana. Se tinha que jejuar tantas vezes no mês, eles jejuavam mais, para demonstrar que eles tinham maior contato com Deus, eram mais santos, eram melhores. E se você entrasse numa discussão, num diálogo de oração, nossa, eu consegui orar 35 minutos, quê? Isso aí é só a minha introdução. Esses dias eu estava orando aí, foi 5 horas de joelho. Fariseu. O fariseu, ele se achava melhor e superior do que o resto de Israel, e ele deixava isso muito bem claro, ele mostrava isso, Jesus repreendeu isso várias vezes nele, e os fariseus não andavam com as pessoas tidas normais. Eu não sei se você já viu também esse tipo de crente. É, pastor? Eu ando. Todo lado. Não é, pastor? Não ando contigo. Não estou do lado. Não vou contigo. É missionário? Estou junto. Se não é missionário, não vou. Ele está junto com o título da pessoa, não com a pessoa. Esse é o crente fariseu, que Jesus vai repreender várias vezes. Então nós vamos ver que Mateus 22, 41 é um dia típico, é um dia normal, é um dia rotineiro na vida de Jesus. O grande problema desses 3 grupos, principalmente dos fariseus, é que Jesus deu prova suficiente de que ele era o Messias. E eles não aceitaram. Por exemplo, Jesus provou que era o Messias através das suas curas. E quando nós falamos de cura, onde Jesus prova que era o Messias, eu não estou falando somente daquilo que está relacionado à profecia no Velho Testamento. Porque quando Jesus veio, Jesus não só cumpriu a lei do Velho Testamento, que você e eu chamamos de sagrado, que você e eu chamamos de lei de Deus, palavra de Deus. Existe também uma literatura da cultura judaica, que não está contida na Bíblia Sagrada, e que falava sobre o Messias, e Jesus cumpriu aquilo também. Ele não cumpriu só o que está nas Sagradas Escrituras, para os irmãos terem uma ideia. Na literatura, à parte da Bíblia, eles acreditavam que o Messias era o único que tinha a capacidade de curar um cego de nascença. E o que Jesus faz? Ele cura um cego de nascença. Aí você vai no Velho Testamento, você leia, não tem uma profecia, não tem um salmo, não tem uma lei que fala de Jesus como Messias para que vai curar um cego de nascença. Mas quando você vai na literatura judaica, livros paralelos vai ser encontrado. Então Jesus não só cumpriu a lei, os salmos, os profetas.
Jesus cumpriu também a literatura, que eu não digo que é sagrado, que era do povo judeu. Então Jesus cura e prova que é o Messias. Jesus, ele vai subjugar demônios. Outra crença no ambiente judaico. Só o Messias tem poder de subjugar e controlar e expulsar demônios. Jesus, quando é apresentado por Marcos no primeiro capítulo, a primeira coisa que ele faz é dizer que o reino de Deus chegou e expulsar um demônio. Lê lá. Capítulo de número 1 e capítulo de número 2 de Marcos. São as primeiras coisas que Jesus faz. Ele diz, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, preparai-vos, vigiais, estai atentos. E depois ele encontra um endemoniado e diz, sai dele. É o que Jesus faz. Então, era uma profecia que não estava escrita na Bíblia Sagrada, mas Jesus também demonstra que é o Messias quando ele controla os fenômenos geográficos. Cala-te e aquieta-te. Aí vem os apóstolos e ficam espantados. E diz, quem é esse? Que até o mar e o vento lhes obedecem. Jesus está provando que é o Messias. Outra característica do Messias, que eles acreditavam, só o Messias pode ressuscitar. E Jesus curou, quer dizer, na verdade ressuscitou 4 pessoas. E depois ele venceu a própria morte. Tudo isso não é para mostrar que ele é Deus. Tudo isso não é para mostrar que ele tem poder divino, mas é um sistema comprobatório do seu messianato, ou seja, aquele que deveria vir, veio, está aqui, está no nosso meio, eu sou eu, é o que disse Jesus. Então Jesus veio comprovar o seu messianato. Então quando Jesus, nós encontramos ele em Mateus 22, 41, Jesus ele está tentando provar, e, mais uma vez, ou de uma vez por todas, provar que era o Messias, porque ele cita o Salmo 110, verso de número 1, que é um salmista, que é um salmo de Davi. E quando Jesus usa este salmo, Jesus usa pautado na dinâmica, no ensino da lógica. Jesus pega esse salmo e atribui a lógica sobre ele. E o que é a lógica? A lógica é uma maneira de pensar. A lógica é uma maneira de você conduzir um pensamento. Então nós vamos olhar isso agora. Como é que é o Salmo 110, verso de número 1? É o que Jesus cita em Mateus 22, 41 depois. Jesus então está citando o Salmo 110, 1 que diz, disse o Senhor ao seu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus cita este versículo. O que Davi está falando. Onde entra a lógica da didática do Cristo simples? Jesus começa a sua conversa com fariseus e diz assim, quem é o Cristo para vocês? De quem ele é filho? Aí os fariseus de antemão, como você e eu, que às vezes respondemos sem pensar, aí eles dizem, é filho de Davi. Responderam errado? Não. Responderam certo. O Messias é filho de Davi. Onde está a lógica? Se o Messias é filho de Davi, Davi é o pai, logo o filho é menor que o pai, certo? Ok? Só que Jesus diz assim, então por que é que Davi, ele diz o Senhor ao meu Senhor? Vamos ler? Verso de número 43 de Mateus 22. Como é então que Davi em espírito lhe chama de Senhor? Dizendo, pois se o filho é menor do que o pai, logo então o Messias deveria ter reverência com o rei Davi. Mas o rei Davi reconhece o Messias como Senhor, e o Senhor é maior do que o pai. Jesus faz os fariseus pensar um pouquinho. Ao mesmo tempo que Jesus faz os fariseus pensar, Jesus também refuta a ideia ou a má impressão que eles tinham acerca de Jesus ser o Messias, e ainda por cima Jesus comprova que era o Messias, usando uma fé inteligente através da lógica. A fé de Jesus, ela é inteligente
através da lógica, mandando uma mensagem para os fariseus que eles entenderam muito bem. Qual que é a mensagem que Jesus manda? Se Davi reconheceu o Messias como o Senhor, por que que os fariseus não conseguem reconhecer o Messias como o Senhor? A mensagem está clara. É por isso que depois, quando você vai ler aí o restante de Mateus 22, no finalzinho, lá no verso 46, olha o que Mateus escreve. E ninguém mais podia lhe responder nenhuma palavra. E a partir deste momento, ninguém ousou mais questioná-lo. A fé que Jesus usa aqui é uma fé inteligente, pautada na lógica, levando os fariseus a pensar. Mas aí eu fiquei pensando, o que é inteligência? Porque se você parar para analisar, parece que a gente tem 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de fé em Jesus, e parece que existem 2000 anos, então, em que a fé é contrária à inteligência. Certo? Parece que fé e inteligência não podem andar de mão junto. Parece que é até um pecado ser inteligência. Já teve época da igreja que foi assim. E quando você fala de inteligência, você está falando da faculdade de conhecer, compreender e aprender. Conhecer, compreender e aprender. Isso é inteligência. Inteligência é a capacidade de compreender e resolver dilemas que vão surgindo ao redor da tua história. Inteligência é a capacidade de se adaptar a determinadas situações não confortáveis. Inteligência é o modo de interpretar um raciocínio, uma escrita, uma circunstância, uma situação. Você tem uma perspectiva sobre aquilo. E é justamente sobre isso o que Jesus está ensinando os fariseus. A fé inteligente de Jesus estava pautada, baseada no conhecimento das Sagradas Escrituras, no aprendizado das Sagradas Escrituras, no esclarecimento e entendimento das Sagradas Escrituras. Por isso que fé não anula a inteligência, pelo contrário. Uma pessoa de fé, ela depende muito da razão. Porque ela tem que conhecer. Perguntaram para Santo Agostinho: amar para conhecer ou conhecer para amar? E eu te pergunto, amar para conhecer ou conhecer para amar? Conhecer para amar. Então, enquanto você está namorando, você ama. Mas quando você passa a viver junto, casado, que tudo você resolve junto, partilhando, aquilo vai se estruturando de uma tal forma que não tem como romper. Você passa a conhecer de uma tal forma que não tem como quebrar. Porque agora você conhece. Como é que eu posso dizer que amo Deus se não conheço Deus? Como é que posso dizer que sou cristão se não estudo a sua palavra? Se não conheço a palavra? Se sou levado por ondas e começo a inventar versículos que não estão da Bíblia e diga assim, ó, como está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 10, verso de número 52, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí tu começa a achar que determinadas circunstâncias ou ditados populares estão na Bíblia, mas não conhece a Bíblia Sagrada.
A fé de Jesus é uma fé inteligente, que leva os fariseus a pensar e, através do raciocínio, entender, compreender. E aí deveria ser o checkmate. Porque a partir do momento que se é provado contra fatos, um argumento, eles deveriam ceder. Mas não cederam. Não aprenderam. Como é que eu posso caracterizar uma fé inteligente? Uma fé inteligente é uma fé que cria uma mentalidade bíblica. E quando eu falo de mentalidade bíblica, eu não estou falando propriamente dito de você sair por aí citando o livro, capítulo e versículo, porque existem pessoas que são assim. Inclusive pregadores, não sei se você já viu. O cara vai falar 1 hora, e é 1 hora citando os livros, os capítulos e os versículos, mas teor da mensagem não tem. Ele conhece todos. Inclusive, se tu duvidar, tu pergunta para ele, e onde está escrito? Qual que é a parte? É no canto superior ou inferior da página? Ele vai dizer para você que é no meio. Não é nem no canto superior, nem no inferior. De tanto que ele sabe onde está escrito o capítulo, o versículo, até o número da página. Está na página 5.396. Mas o teor e o aprendizado disso, ou ele é só um papagaio? Qual é o efeito desta palavra? Ou ele fica repetindo a palavra? Então, quando falamos de uma fé inteligente, estamos falando de uma mentalidade bíblica. E como é que eu posso caracterizar uma mentalidade bíblica? Uma mentalidade bíblica, nas palavras de John Stott, um grande teólogo, ele diz assim: uma mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela capaz de raciocinar sobre os parâmetros da Bíblia com uma lógica harmônica dos textos. É mais ou menos assim, está num bate-papo normal. E aí você citou o livro de Malaquias. De repente você foi para Sofonias, depois você foi para Judas, depois você foi para Obadias, depois você foi para Mateus, você chegou em Gênesis, mas aí você já caiu em Isaías. E você vai citando assim, então, como é que falou Paulo? Mas aí então Isaías complementa. É natural. Você consegue conectar a Bíblia e não isolá-las em versículos. Você consegue conectar porque ela é um só. Um organismo, um ser só. A Bíblia, por mais que tenha 66 livros, mais de 31 mil versículos, ela é apenas uma só. Então você vai passeando como se você estivesse dançando na Bíblia Sagrada. Isso é mentalidade bíblica. Flui como um rio. Flui. Quem estava aqui domingo viu, por exemplo, o pastor Selmo pregando. Eu vim no culto da manhã, pois o segundo domingo é o domingo que, tipo assim, sabe aquela escala 6x1? O pastor Rodrigo é mais ou menos assim. Um domingo no mês para não vir em um culto. Então, aí o pastor Selmo pregou e eu estava aqui de manhã. Você viu como ele passeou pela Bíblia Sagrada? Quem estava aqui? Ele foi passeando pela Bíblia Sagrada. Isso é mentalidade bíblica que só pode ser provocada por uma fé inteligente com base em raciocínio. A fé em nenhum momento anula a inteligência e vice-versa. Só que nem sempre, irmãos, nem sempre uma fé inteligente, ela tem respostas. Nem sempre. Porque quando olhamos para Mateus capítulo de número 22, verso de número 41, nós estamos no interrogatório. Só que o jogo virou. E se você ler Mateus, a partir do capítulo do verso de número 1, você vai perceber que aí Jesus ele vai por sendo tentados. 1 hora é os escribas, depois é o fariseu, depois é o saduceu, depois volta os fariseus. Jesus ele vai sendo tentados. Agora o jogo virou. No verso de número 41, não é saduceu, escriba e fariseu que interroga Jesus. É o contrário. Jesus começa a interrogá-los. E Jesus faz uma pergunta aqui para eles, mas nem sempre a fé inteligente ela vai ter resposta. E Jesus demonstra isso também com a sua fé inteligente. Vamos para Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26, verso de número 57. E os que prenderam a Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E,
entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhes a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes depõem de ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Agora olha Mateus 27, verso de número 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu que o dizes. E sendo acusado pelos príncipes e sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quanto testificam contra ti? Em nenhuma palavra você respondeu? De sorte que o presidente estava maravilhado. Nem sempre a fé inteligente tem resposta. E não significa que não tenha resposta, pois Jesus tinha resposta. Só não valia a pena. Só não valia a pena. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que na tua vida, na tua circunstância, na tua situação, na tua história, você e eu temos que saber o momento de falar e o momento de entender que a melhor resposta é o silêncio. Porque não vale a pena. Porque a pessoa não vai acreditar. Adiantava Jesus falar: Eu sou o Cristo, eu sou Deus mesmo, está aqui, eu vou até mostrar minha carteirinha de membro da IBL São Miguel, está aqui. Adiantava? Não adiantava. Eles não queriam aceitar. E você vai continuar falando, e a pessoa já demonstrou para você várias vezes que não quer aceitar. A fé inteligente, então, se cala. Simples assim. A melhor resposta é o silêncio. Aí tu fala assim: pastor, eu gostaria muito de ter essa fé inteligente porque eu falo muito. E eu acabo com a situação lá em casa. Parabéns por você reconhecer. Deus seja louvado na tua vida. Ou eu não falo nada, pastor. E parabéns por tu reconhecer, porque também você não pode ser omisso. Mas eu gostaria de falar para ter mais um efeito, não sei. E como é que eu faço para ter essa fé inteligente? Eu também estou buscando isso, irmãos. E eu não vejo outra maneira de ter essa fé inteligente a não ser pela comunhão com o Espírito Santo, porque eu me recordo da profecia do profeta Isaías, quando ele, no capítulo de número 11, olha eu citando o capítulo, no capítulo de número 11, verso de número 2, ele disse assim, que sobre o Cristo repousaria o Espírito do Senhor. E além desse Espírito, repousaria o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza e da inteligência e do temor do Senhor. Se você anseia trazer paz para os entraves da vida, para as discussões da vida, para os celeumas da vida, os problemas da vida, se você deseja trazer paz, nós precisamos de uma fé inteligente, e eu só posso ter uma fé inteligente pautada em uma mente bíblica, ou seja, um conhecimento das Sagradas Escrituras, através da comunhão com o Espírito Santo, pois é Ele que desperta o entendimento das Sagradas Escrituras, para que você possa entender e discernir a hora de falar e a hora de se calar. Então, o que me resta? Orar. Orar e pedir para que, de fato, você e eu possamos ter comunhão plena com o Espírito Santo. Orar para que a nossa fé não anule a inteligência. Mas também orar para que a nossa inteligência, ela seja cheia de fé.
Orar para quê? Orar para quê? Eu estou chegando no final aqui e os caras não subiu ainda. Aí vai faltar palavras da oração. Faltou a inteligência. Orar para que a fé não me anule de pensar, mas também a inteligência não mate a fé e a espiritualidade em meu coração. Que Deus os abençoe.